Minhas irmãs me acusaram de tentar afogar meus sobrinhos. Eu só saí da frente quando eles tentaram me empurrar na piscina. Minha família tem esse talento bem específico para transformar algo estúpido no tipo de drama sobre o qual as pessoas sussurram por anos. E aquele churrasco na casa dos meus pais é o evento que ainda faz meu peito apertar toda vez que sinto cheiro de cloro ou ouço crianças gritando perto de uma piscina. Era para ser um fim de semana simples. Hambúrgueres, cachorros quentes e aquela falsa união familiar de sempre. Meu marido e eu quase não fomos honestamente, mas minha mãe tinha feito aquela vozinha triste ao telefone dizendo que quase não nos vemos mais. E eu cedi como sempre fazia naquela época. Então aparecemos com uma tigela de salada de macarrão e uma torta comprada pronta, já preparados para as minhas irmãs estarem pelo menos meio bêbadas antes mesmo de a grelha esquentar. Quando passamos pelo portão lateral para o quintal, minhas duas irmãs estavam exatamente como eu imaginava. Barulhentas, queimadas de sol, bebidas na mão, falando uma por cima da outra enquanto os maridos riam exageradamente de tudo. As crianças, meus 3 sobrinhos, corriam ao redor da piscina com aqueles sapatos de água escorregadios que definitivamente não são tão seguros quanto as pessoas fingem, gritando e empurrando uns aos outros enquanto a música de uma pequena caixa de som brigava com o barulho da vizinhança. Meu pai estava na churrasqueira suando através da camisa, virando salsichas como se fosse algum tipo de missão, e minha mãe estava estacionada em uma cadeira de praia perto da sombra, fingindo que estava apenas de olho nas coisas, enquanto na verdade não supervisionava nada. Tentei me acomodar e fazer o papel de filha normal. Abracei meus pais, disse oi para minhas irmãs e dei aquele tchauzinho estranho para os cunhados como se fôssemos uma grande família feliz de série de comédia. Meu marido apertou minha mão por baixo da mesa assim que nos sentamos, aquele pequeno aperto de aviso que significava: comporte-se, por favor. Hoje não. Para ser justa, eu estava tentando. Eu tinha prometido a mim mesma que não cairia em nenhuma provocação. Eu ia comer, sorrir, sair cedo e ir para casa, para o nosso pequeno apartamento silencioso, onde ninguém gritava sobre quem pegou o maior pedaço de bolo. O primeiro sinal de que o dia estava desandando foi a vizinha. Ela morava 2 casas abaixo da dos meus pais, e tinha um daqueles relacionamentos educados, mas levemente exaustos com eles. Ela veio com um vestido de verão, carregando uma tigela de algo com marshmallows, provavelmente porque minha mãe a fez se sentir culpada para trazer um prato. Ela disse oi para todo mundo, colocou a tigela na mesa e estava a meio caminho de uma cadeira quando meus sobrinhos, de repente, decidiram que seria hilário empurrá-la na piscina. Eles estavam atrás dela, sussurrando e rindo, fazendo aquela coisa onde as crianças acham que estão sendo sutis, mas todo mundo consegue vê-las. Minhas irmãs já estavam rindo, com os celulares na mão, prontas para filmar a pegadinha, como se fosse entretenimento de qualidade. Observei meus sobrinhos se alinharem atrás da vizinha com aquela sensação horrível de aflição, porque eu conheço meus sobrinhos. Eles não empurram devagar. Eles são o caos total de tênis. Eles correram para cima dela todos de uma vez, 3 corpos em calções de banho colidindo nas costas de uma mulher de vestido e sandálias. Ela cambaleou em direção à piscina, agitando os braços, e no último segundo ela torceu o corpo apenas o suficiente para que eles meio que deslizassem por ela e quase caíssem eles mesmos. Um deles agarrou o braço dela, e ela quase caiu mesmo assim, sapatos derrapando no concreto molhado. Água espirrou para todo lado. Os óculos de sol dela voaram. Ela acabou meio ensopada e definitivamente não achou graça nenhuma. Minhas irmãs? Elas riram. Riram tanto que uma delas quase derrubou a bebida. Os maridos estavam gargalhando, dizendo aos meninos que eles eram monstrinhos, naquele tom que significa: na verdade, estamos orgulhosos de vocês. Ninguém pediu desculpas. Ninguém disse: ei, isso não foi legal, talvez não agridam a vizinha. A vizinha forçou um sorriso tenso, pegou uma toalha e ficou sentada ali tremendo por um tempo antes de finalmente dizer que precisava verificar algo em casa. Ela saiu cedo, ainda úmida, ainda educada, e eu senti aquela vergonha alheia, estranha só de vê-la ir embora. Eu deveria ter entendido aquilo como minha deixa para ir embora também. Eu realmente deveria. Em vez disso, fiquei porque não queria começar uma briga. E também porque minha mãe já tinha feito um estardalhaço sobre todos estarem juntos. Então disse a mim mesma para respirar, deixar para lá, focar na salada de batata e ignorar as bandeiras vermelhas fazendo um desfile ao redor da piscina. Não demorou muito para os meninos ficarem entediados uns com os outros e decidirem que precisavam de um novo alvo.
Foi aí que vi um deles sussurrar algo para os outros, e então os três olharam para mim como se eu fosse uma vilã de desenho animado que eles estavam prestes a derrotar com uma palhaçada. Eu conhecia aquele olhar. Cresci com aquele olhar em rostos diferentes. Nem pensem nisso, eu disse, apontando para eles enquanto ficava perto da parte rasa, conversando com meu marido. Eles sorriram como pequenos demônios, cheios de dentes de leite e confusão. Começaram a rastejar em minha direção, ainda fingindo que estavam apenas brincando, mas o jeito como se espalharam me disse exatamente o que estavam planejando. Atrás deles, minhas irmãs estavam com os celulares na mão de novo, já gravando, já gritando de rir, como se a ideia de seus filhos empurrando uma mulher adulta totalmente vestida em um buraco de concreto cheio de água fosse o auge da comédia. É melhor vocês pararem, eu disse de novo mais alto dessa vez. Estou falando sério. Eles vieram para cima de mim mesmo assim, os três correndo o mais rápido que suas perninhas conseguiam, cabeças baixas como se estivessem jogando futebol americano. Tive uma fração de segundo para decidir entre ser empurrada para trás na parte funda ou dar a eles um gosto do próprio caos. Então, dei um passo para o lado no último segundo e eles passaram por mim como pequenos torpedos. Eles não pararam a tempo. Os três foram direto para a piscina, totalmente vestidos com seus shortinhos de banho combinando, segurando seus preciosos celulares para o alto como se fossem artefatos sagrados. Houve um barulho gigante de água, e então os celulares desapareceram sob a água também. Por meio segundo, o quintal inteiro ficou em silêncio. Então, todo mundo começou a gritar. Minhas irmãs eram as mais barulhentas, obviamente. Elas gritavam sobre como seus bebês não sabiam nadar, como eles iam se afogar, como eu os tinha empurrado, como eu tinha tentado matar seus filhos. O que, primeiro de tudo, as crianças vão naquela piscina constantemente. Eles fazem aulas de natação. Eles literalmente pulam na parte funda com boias de braço desde pequenos. Segundo, eles estavam na parte rasa, em pé com a água na altura do peito, cuspindo água e rindo e tentando pegar os celulares. Ninguém estava se afogando. Ninguém estava nem perto disso. Meu marido e meu pai já estavam ajudando os meninos a subir os degraus da piscina, enquanto minhas irmãs ficavam lá berrando como numa novela, ignorando completamente o fato de que seus filhos estavam de pé, respirando e principalmente chateados com seus eletrônicos arruinados. Você empurrou eles! Minha irmã mais velha gritou para mim, apontando um dedo na minha direção. Você poderia ter matado eles! Eu não toquei neles! Eu disse, minha voz tremendo, mas firme. Eles tentaram me empurrar. Eu me movi. Eles caíram. Foi isso. Minha outra irmã entrou na briga, gritando sobre como dois dos meninos mal sabem nadar, e como eles poderiam ter escorregado e batido a cabeça, e como eu era imprudente e cruel e um monstro. Sim, ela realmente usou essa palavra. Minha mãe começou a chorar, meu pai estava gritando para todos se acalmarem, e meus sobrinhos choravam pelos celulares afogados. Foi uma daquelas cenas em que todos falam ao mesmo tempo, e ninguém está realmente ouvindo. Minhas irmãs ficaram cada vez mais altas, voltando sempre ao "você quase matou nossos filhos", como se fosse uma história que elas continuavam repetindo. Um dos maridos estava gritando que os celulares custavam muito dinheiro e alguém teria que pagar por aquilo. Era como assistir a um incêndio que você não começou a queimar toda a sua vida em câmera lenta. Meu marido entrou na minha frente, mãos para o alto, e disse para pararem de gritar comigo. Isso só fez com que se virassem contra ele também, chamando-o de fraco, dizendo que ele sempre fica do meu lado, como se não fosse isso que cônjuges devem fazer. Meu pai tentou bancar o juiz, mas o estrago estava feito. Senti meu rosto queimando, meu coração acelerado, aquela sensação horrível de tremedeira que você tem quando tudo é demais e você não consegue decidir se quer gritar ou começar a soluçar. Então fiz a única coisa que fazia sentido naquele momento. Nós vamos embora, eu disse baixo, mas muito claramente. Agora. Minha irmã mais velha fez algum comentário sarcástico sobre como, claro, eu estava fugindo depois do que tinha feito. Minha outra irmã gritou algo sobre eu ser proibida de ver os filhos delas. Um dos maridos gritou atrás de nós que devíamos a eles pelos celulares e que ele não esqueceria isso. Minha mãe estava chamando meu nome com aquela vozinha quebrada de novo, mas naquele ponto eu estava a uma acusação de desabar na frente de todos, e eu me recusei a dar isso a eles. Meu marido pegou nossas coisas, coloquei a torta estúpida de volta na embalagem como se fosse algum tipo de reflexo, e saímos enquanto a gritaria continuava atrás de nós. Parecia que estávamos saindo de uma cena de crime. Embora o único crime fosse eu ter me recusado a ser empurrada em uma piscina como um objeto de cena. No carro, finalmente me permiti chorar.
Não aquele choro bonito de uma lágrima escorrendo pela bochecha. O tipo feio, com soluços, ranho, sem conseguir recuperar o fôlego. Meu marido dirigia com uma mão e continuava estendendo a outra para apertar meu joelho, repetindo que tinha visto tudo, que eu não tinha feito nada de errado, que as crianças estavam bem, que isso era sobre eles, não sobre mim. Eu sabia que ele estava certo logicamente, mas a lógica não ajuda muito quando sua própria família acabou de rotular você como um perigo para crianças. Quando chegamos em casa, eu estava com uma dor de cabeça surda e zumbindo, e aquela sensação oca no peito como se algo tivesse rachado. Tomei banho, sentei no sofá de pijama limpo e encarei meu celular na mesa de centro como se fosse uma bomba que eu não queria tocar. Eu sabia que as mensagens estavam chegando. Eu sabia que aquele grupo de mensagens ia ser um desastre. Eu ainda não estava preparada para o quão ruim ficaria. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu tomar café. Minha mãe ligou primeiro. Quase ignorei. Mas a culpa é uma coisa poderosa. Então atendi. Ela parecia exausta, mais velha do que na semana anterior, como se o churrasco a tivesse envelhecido 10 anos durante a noite. Falei com seu pai, disse ela, pulando o alô completamente. Ele disse que os meninos entram na piscina o tempo todo. Eles sabem nadar. Você sabe disso, né? Sim, eu disse. Eu tenho olhos. Eles estavam bem. E aquela vizinha, ela acrescentou, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvi-la. Ela passou aqui hoje de manhã. Disse que os meninos tentaram empurrá-la primeiro e que ela quase caiu também. Ela me pediu desculpas. Você imagina? Ela pediu desculpas. Fechei meus olhos. Então eles sabem que as crianças começaram. Eles sabem, disse minha mãe. Eles só não vão admitir. Seu pai disse a eles ontem à noite que estavam sendo ridículos. Um dos maridos estava tão bêbado que caiu no pátio e teve que levar pontos no pronto-socorro depois que você saiu. Suas irmãs estão chamando ele de herói por salvar os meninos da piscina, mas seu pai disse que ele tropeçou nos próprios pés. Eu nem consegui ficar surpresa. Claro que eles tinham transformado aquilo em uma história heróica. Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou com uma nova notificação. Depois outra, depois outra. Afastei-o do ouvido e vi o nome do novo grupo da família no topo da tela. Era alguma coisa falsamente positiva como família em primeiro lugar, o que seria quase engraçado se não fosse tão nojento. Tenho que ir, disse a minha mãe. Te ligo mais tarde. Ela suspirou. O suspiro de mãe sofredora que ouço desde a infância. Por favor, não brigue com eles, disse ela. Apenas tome cuidado com o que diz. Seu pai e eu não aguentamos mais gritaria. Depois que desligamos, abri o grupo de mensagens como uma idiota. Eles já estavam conversando há um tempo. Minhas duas irmãs e seus maridos, digitando novelas sobre como eu tinha colocado crianças inocentes em perigo e como eu tinha saído batendo o pé como uma pessoa culpada. Segundo eles, eu tinha empurrado os filhos deles na piscina de propósito, rido enquanto eles lutavam, me recusado a ajudar e depois bancado a vítima quando fui confrontada. Eles estavam usando essas frases exatas. Quem dera eu estivesse exagerando. Um dos maridos tinha escrito um parágrafo longo sobre o trauma que os meninos carregariam para sempre. Como eles tiveram pesadelos na noite anterior, como agora tinham medo de piscinas. Alerta de spoiler, essa acabou sendo uma fase muito curta. Então ele soltou o ponto real. Os 3 meninos tinham celulares novinhos, aparentemente muito caros. E como eu tinha causado o incidente, eu era responsável por substituí-los. Ele até colocou um valor total em dólares no final, como se estivesse me enviando uma fatura. Encarei o número na tela, meu maxilar travado com tanta força que doía. Eu podia sentir minha pulsação nos ouvidos. Parte de mim queria mandar um áudio gritando. Outra parte queria jogar meu celular no lixo e me afastar de todos eles para sempre. Em vez disso, tirei prints. Cada mensagem, cada acusação, cada insulto. Salvei em uma pasta separada chamada Provas. O que deve dizer exatamente o quão rápido tudo isso deixou de parecer uma discussão de família e começou a parecer um arquivo de processo. Meu marido entrou na cozinha enquanto eu ainda estava rolando a tela. Ele se inclinou sobre meu ombro, leu por cerca de 10 segundos e depois balançou a cabeça daquele jeito que significa: absolutamente não. Você não vai responder a isso, disse ele. Bloqueie eles. Não posso bloquear minhas próprias irmãs, disse automaticamente, embora fosse exatamente o que eu queria fazer. Olha só, disse ele. Ele não pegou meu celular, mas ficou ali parado enquanto eu silenciava o grupo primeiro. Depois bloqueava minhas 2 irmãs e seus maridos individualmente. Pareceu dramático e mesquinho e também incrivelmente necessário.
Deixei meus pais desbloqueados e foi isso. De repente, meu celular ficou quieto de novo, e o silêncio parecia tanto pacífico quanto o momento antes de uma tempestade chegar. Mais tarde naquele dia, meus pais ligaram de novo e perguntaram se iríamos lá naquela noite. Precisamos conversar em família, disse meu pai, naquele tom que ele só usava quando as coisas eram sérias, como na vez em que nos disse que estava vendendo o carro velho, ou quando confessou que tinha perdido o emprego muitos anos atrás. Eu sabia que isso ia ser ruim, mas concordei. Porque é claro que concordei. Entrar na casa deles naquela noite foi como pisar em um tribunal. Minhas irmãs já estavam lá, sentadas em lados opostos da sala de estar como atrizes dramáticas em uma peça. Braços cruzados, rostos tensos. Seus maridos estavam lá também, flanqueando-as como dançarinos de apoio. Meus pais estavam no meio, minha mãe segurando um lenço, meu pai com o maxilar travado. Não vamos gritar, disse meu pai, antes que qualquer um pudesse começar. Vamos conversar como adultos. Isso durou cerca de 30 segundos. Minha irmã mais velha começou seu monólogo primeiro. Ela repetiu a mesma história do grupo de mensagens, palavra por palavra quase, exceto que agora havia lágrimas em seu rosto e pausas dramáticas para ênfase. Ela disse que eu tinha empurrado as crianças. Ela disse que eu tinha rido. Ela disse que eu tinha ido embora enquanto eles lutavam na água. Ela olhava para nossos pais depois de cada frase como se estivesse coletando pontos de simpatia. Quando ela finalmente respirou, eu disse a verdade. Disse que os meninos tinham tentado empurrar a vizinha primeiro. Disse que depois tentaram me empurrar. Disse que eu tinha saído da frente. Disse que eles tinham caído na parte rasa onde podiam ficar de pé. Disse que eles estavam mais chateados com os celulares do que com qualquer outra coisa. Não levantei a voz. Não lancei acusações. Apenas falei direto. Minha irmã mais nova revirou os olhos e disse que eu sempre distorço as coisas, e banco a inocente. O marido dela perguntou de novo sobre os celulares, dizendo que se eu não ia admitir a culpa, o mínimo que eu podia fazer era fazer a coisa certa financeiramente. Meu pai interrompeu então com a voz afiada. Ninguém vai pagar por celulares hoje à noite, disse ele. Ninguém vai passar cheque para ninguém, isso é ultrajante. Minha mãe, Deus abençoe seu coração cansado, tentou mediar. Ela me perguntou se eu pediria desculpas pelo mal-entendido, o que me deu vontade de gritar, porque pedir desculpas por algo que não fiz tem sido meu papel inteiro nesta família desde a infância. Engoli a raiva e disse que sentia muito que as crianças tivessem ficado assustadas. Disse que estava feliz que estivessem bem. Disse que nunca quis que ninguém se machucasse. Não foi suficiente, obviamente. Nunca é. Elas pressionaram, provocaram, tentaram conseguir uma confissão. Jogaram palavras como irresponsável e instável. Quando viram que não iam conseguir exatamente o que queriam, mudaram a marcha. Disseram que seriam superiores e seguiriam em frente. Mas havia aquela frieza nos olhos delas que me dizia que não estavam deixando nada para lá. Estavam se reagrupando. Saímos naquela noite sentindo que tínhamos acabado de sobreviver a uma avaliação de desempenho muito desconfortável em um emprego que realmente não queríamos mais. Meu marido me disse que estava orgulhoso de como eu tinha ficado calma. Eu disse a ele que queria vomitar. Nós dois sabíamos que aquilo não tinha acabado, mesmo que meus pais estivessem desesperados para fingir que sim. O problema das minhas irmãs é que elas não têm apenas uma discussão e deixam para lá. Elas constroem uma história. Elas se escalam como vítimas, ensaiam suas falas e depois as interpretam para cada pessoa que quiser ouvir. Eu as tinha visto fazer isso com ex-amigos, com ex-chefes, com vizinhos com quem tinham brigado. Só nunca pensei que eu seria a protagonista da peça trágica delas. Começou alguns dias depois, pequeno no início. Um amigo da igreja me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem porque tinham ouvido que aconteceu algo com as crianças na casa dos seus pais. Desconversei, disse. Tivemos um mal-entendido em um churrasco, mas todos estão bem. Tentei manter vago, porque eu ainda tinha essa esperança patética de que minhas irmãs se acalmariam se eu não alimentasse o fogo. Então comecei a ver as postagens. Elas estavam em um daqueles grupos comunitários em um aplicativo de mídia social, do tipo que deveria ser sobre animais perdidos e vendas de garagem, mas viram um mural de fofocas em 5 minutos. Minhas irmãs não usaram meu nome, mas não precisavam. Escreveram postagens longas sobre uma parente que tinha empurrado crianças em uma piscina de propósito e rido enquanto elas lutavam para respirar. Escreveram sobre como seus filhos estavam traumatizados, como acordavam gritando de pesadelos, como agora tinham medo de água. Escreveram sobre uma certa tia que sempre tinha sido emocionalmente instável
e com ciúmes de mães. As pessoas comentaram. Claro que comentaram. Deixaram emojis de carinha brava e disseram coisas como: algumas pessoas nunca deveriam estar perto de crianças. E chame a polícia na próxima vez. Sugeriram terapia para as crianças. Ofereceram orações. Minhas irmãs absorveram tudo, respondendo com emojis de coração e obrigada. Estamos fazendo o nosso melhor para protegê-los, como se fossem santas. Não parou por aí. Elas levaram isso para um grupo de pais na escola das crianças. Inseriram a história em conversas com outras mães no parquinho. De repente, havia olhares tortos quando eu aparecia na casa dos meus pais, quando pessoas da nossa comunidade compartilhada me viam no supermercado. Ouvi alguém na igreja murmurando sobre aquela tia que quase afogou os sobrinhos. E juro, senti meu estômago despencar como se tivesse levado um soco. Meu marido, que geralmente é o calmo, começou a ficar com aquele maxilar tenso que só vi poucas vezes. Uma noite ele sentou à mesa da cozinha com meu celular, rolando pelos prints que eu tinha tirado das postagens e comentários. Isso é difamação, disse ele muito baixo. Elas estão mentindo. Estão nomeando você sem te nomear. Eu sei, eu disse, esfregando as têmporas. Eu sei. Precisamos salvar tudo, disse ele. Cada coisinha. Então fizemos isso. Tiramos prints das postagens delas, dos comentários, das mensagens que as pessoas me enviavam perguntando o que estava acontecendo. Salvamos as mensagens de texto onde elas repetiam a mesma história. Salvamos até a mensagem da nossa prima dizendo que não acreditava nelas porque tinha visto meus sobrinhos na parte funda da piscina na semana anterior como se não fosse nada. Eu queria acreditar que coletar provas me daria alguma sensação de controle, mas na verdade só me fez perceber o quão rápido uma mentira pode se mover em comparação com a verdade. Quando sequer considerei responder publicamente, a versão delas já tinha criado pernas e personalidade. Achei que aquilo seria o pior que poderia acontecer. Eu estava errada. Uma tarde, uma mulher do escritório de recursos humanos do meu trabalho perguntou se eu tinha alguns minutos. Meu estômago despencou daquele jeito muito específico de quando você sabe que algo feio está vindo. Eu a segui até uma pequena sala de conferências, sentei e observei enquanto ela cruzava as mãos em cima de uma pasta com meu nome. Então, disse ela naquele tom neutro de recursos humanos, recebemos um telefonema esta manhã de alguém que se identificou como um familiar seu. Ela expressou preocupação sobre seu comportamento perto de crianças e mencionou um incidente em uma piscina. Senti meu rosto esquentar. Você está falando sério? Perguntei. Elas ligaram aqui? Ela não deu muitos detalhes, continuou ela cuidadosamente, mas usou frases como instável e surtos violentos. Ela insinuou que você poderia não ser segura para trabalhar perto de famílias. Somos obrigados a documentar a chamada. Eu queria me arrastar para baixo da mesa. Trabalho em um escritório de uma clínica médica, fazendo principalmente agendamentos e papelada. Não fico sozinha com pacientes. Não sou enfermeira, não sou médica. Mas não é esse o ponto. O ponto é que minha irmã pegou o telefone, ligou para o meu local de trabalho e tentou sabotar a única área da minha vida onde ela ainda não tinha colocado as mãos. Expliquei o que aconteceu, o mais calmamente que pude. Disse à mulher do RH que meus sobrinhos tinham tentado me empurrar em uma piscina, que caíram no lugar, que estavam bem, que eu estava sendo punida por não me deixar ser humilhada. Admiti, porque não havia sentido em mentir, que meu relacionamento com minhas irmãs sempre tinha sido tenso, que elas tinham um talento para o drama. Tentei evitar que minha voz tremesse. Ela ouviu, assentiu e finalmente disse: não tomaremos nenhuma medida com base nisso. Seu histórico aqui é sólido. Apenas precisávamos deixar você ciente e documentar a chamada. Agradeci. Voltei para minha mesa e depois sentei no banheiro por 10 minutos tremendo em uma cabine. Não chorei. Eu já tinha passado do choro àquela altura. Estava naquele estágio de dormência onde seu corpo está tão cansado de reagir que simplesmente desliga. Alguns dias depois disso, um dos meus cunhados apareceu na minha casa. Ele não ligou antes. Apenas bateu. Forte, como se fosse o proprietário. Quando abri a porta e o vi parado ali com os braços cruzados, meu primeiro instinto foi fechá-la na cara dele. Mas eu também não queria ele causando uma cena na minha varanda para os vizinhos assistirem através de suas cortinas. Então saí e fechei a porta atrás de mim. Precisamos conversar, disse ele. Sobre o quê? Perguntei, mesmo sabendo. Os celulares, disse ele. Você não nos mandou nenhum dinheiro. Aqueles não eram brinquedos baratos. Os meninos perderam tudo por sua causa. Quase ri, não porque fosse engraçado, mas porque a audácia era simplesmente ridícula. Eles perderam tudo porque tentaram empurrar pessoas na piscina e ninguém os impediu. Eu disse. Eu não toquei neles.
Não devo nada a vocês. Ele se aproximou, invadindo meu espaço. Você nos deve, disse ele baixo. E se não pagar, vamos resolver de outro jeito. Você está me ameaçando na minha própria porta? Perguntei, meu coração martelando, mas minha boca aparentemente totalmente comprometida com a cena. Ele sorriu com escárnio. Entenda como quiser. Foi quando meu marido saiu. Ele estava com o celular na mão, a câmera já aberta. Não disse muito, apenas disse ao meu cunhado que se ele não saísse agora mesmo, estaríamos chamando a polícia e enviando o vídeo dele aparecendo na nossa casa fazendo ameaças. De repente, o cara lembrou que tinha outro lugar para estar. Murmurou algo sobre não vale a pena e foi embora. Salvamos aquele vídeo também. Nunca tivemos que usá-lo, mas só de tê-lo me senti menos impotente. Àquela altura, minha vida inteira parecia um arquivo de processo esperando para ser apresentado a alguém em um tribunal que ainda não existia. Eu não podia ir à igreja sem sentir olhos em mim. Não podia visitar o bairro dos meus pais sem me preocupar com quem tinha ouvido qual versão da história. Comecei a evitar lugares onde poderia encontrar outras pessoas da nossa comunidade, o que significava que eu estava basicamente vivendo no trabalho e em casa como uma fora da lei muito entediante. O engraçado, e por engraçado quero dizer trágico e exaustivo, é que as pessoas que realmente mereciam sentir vergonha estavam dormindo muito bem à noite. Minhas irmãs estavam vivendo suas vidas, postando selfies com os filhos, compartilhando citações inspiradoras sobre proteger sua paz e escolher sua família. Como se não tivessem acabado de tentar explodir a minha completamente. Se a história tivesse ficado apenas na piscina, talvez tivesse eventualmente se extinguido. As pessoas ficam entediadas. Novas fofocas aparecem. Mas minhas irmãs tinham um talento para a escalada, e elas não tinham acabado. A próxima mudança veio em um jantar de família que deveria ser sobre cura. Eu já sabia que não devia confiar nessas palavras, mas meus pais imploraram para irmos. Disseram que não queriam que os feriados fossem arruinados, que estavam velhos demais para toda essa briga, que queriam as filhas na mesma sala sem um desastre. Então fomos. Coloquei um suéter bonito e uma máscara de neutralidade, e entrei de volta na mesma casa onde o churrasco tinha pegado fogo. Minhas irmãs já estavam lá quando chegamos, sentadas rigidamente à mesa, fingindo rolar a tela dos celulares enquanto definitivamente monitoravam cada movimento que fazíamos. Minha mãe tinha cozinhado comida demais, como sempre. Meu pai serviu bebidas para todos, não alcoólicas desta vez, o que me disse que ele estava sério sobre evitar outro acidente de trem. Sentamos e, pelos primeiros 10 minutos, pareceu quase ok. Falamos sobre o clima, sobre um programa que meus pais estavam assistindo, sobre o cachorro do vizinho. Então minha irmã mais velha se recostou na cadeira, olhou direto para mim e lançou a próxima fase de sua campanha. Isso não é realmente sobre a piscina, disse ela, com a voz doce, mas os olhos afiados. Isso é sobre como você sempre foi a favorita. Eu realmente ri no começo, porque estava tão fora do padrão usual. O quê? Você sabe que é verdade. Acrescentou minha irmã mais nova, entrando na conversa como se tivessem ensaiado. Você sempre teve tudo. Atenção, elogios, oportunidades. Meu pai franziu a testa. Isso não é justo, disse ele. Tratamos todas vocês da mesma forma. As duas reviraram os olhos em perfeita sincronia. Então começaram a listar exemplos, exceto que os exemplos delas eram bizarros. Segundo elas, eu ter ganhado uma bolsa para a faculdade significava que me foi dada mais chance do que a elas, embora elas tivessem recusado aulas de reforço e nunca se inscrito para nada. Eu ficar na casa dos meus pais por alguns anos depois da formatura enquanto procurava emprego era de alguma forma prova de que eu fui mimada, embora eu pagasse aluguel, comprasse mantimentos e ajudasse com as contas. Elas reformularam cada escolha que fiz para cuidar de mim mesma ou dos nossos pais como prova de que eu tinha sido estragada de mimo. E agora? Disse minha irmã mais velha, inclinando-se para a frente. Você está se aproximando deles na velhice para garantir que fique com tudo quando eles se forem. Encarei ela. Tudo tipo o quê? Perguntei. Eles não têm alguma fortuna secreta escondida nas paredes. Do que você está falando? A casa. Minha irmã mais nova retrucou. As contas. A aposentadoria. Não se faça de estúpida. Minha mãe parecia que poderia desmaiar de verdade. O rosto do meu pai tinha ficado de um tom de vermelho que eu não gostei. Já chega, disse ele com a voz tremendo. Não vamos falar de herança hoje à noite. É exatamente sobre isso que estamos falando, insistiu minha irmã mais velha. Você acha que não notamos quem está aqui o tempo todo? Quem vai aos médicos com vocês?
Quem sabe todas as senhas e detalhes das contas? Você quer dizer a filha que realmente aparece? Meu marido disse, antes que eu pudesse impedi-lo. A voz dele estava calma, mas os olhos não. Aquela que ajuda com visitas ao hospital e preenche formulários e garante que o seguro da casa seja pago em dia? Essa filha? Minhas irmãs se viraram contra ele como um par de abutres sincronizados. Chamaram-no de desrespeitoso. Disseram que ele devia ficar fora de assuntos de família. Jogaram palavras como manipulação e interesseira, o que era hilário porque moramos em um aluguel pequeno e dirigimos um carro decente, enquanto elas são as que postam constantemente fotos de férias caras. O jantar terminou com minhas irmãs saindo furiosas, dizendo coisas como: "A verdade vai aparecer em breve" e "Não vamos deixar você roubar nosso futuro." Minha mãe chorou. Meu pai pediu desculpas por elas, embora não devesse ter precisado. Fui para casa sentindo que tinha acabado de ser acusada de um crime que nem sequer tinha considerado cometer. Depois daquela noite, as coisas mudaram de ofensivas para perigosas de um jeito que acho que meus pais não entenderam totalmente a princípio. Minhas irmãs perceberam que não podiam me fazer sentir culpada para pagar pelos celulares ou confessar tentativa de homicídio infantil. Então foram para a opção nuclear. Os netos. Começaram a dizer coisas como: "Não nos sentimos confortáveis trazendo os meninos enquanto ela estiver lá. E se vocês continuarem tomando o lado dela, vamos ter que limitar as visitas." No começo foi sutil. Elas cancelavam planos de última hora. Esqueciam de trazer as crianças nos dias habituais. Então, uma delas deixou uma mensagem de voz no telefone fixo dos meus pais que fez meu sangue gelar quando meu pai tocou no viva voz para nós. "Se vocês continuarem defendendo ela", disse a voz da minha irmã, tremendo com raiva ensaiada, "não vamos mais levar os meninos aí. Não vamos expô-los a esse tipo de instabilidade. Vocês precisam escolher. Ou apoiam seus netos, ou apoiam aquela cobra que quase matou eles." Ela realmente me chamou de cobra. Em uma mensagem de voz. Ouvi minha mãe fungar ao fundo da sala de estar enquanto tocava. As mãos do meu pai estavam agarradas ao braço da poltrona. Minha outra irmã enviou uma série de mensagens dizendo que precisavam reavaliar os testamentos. Porque pessoas que machucam crianças e manipulam pais idosos não merecem herdar dessa família. Ela disse coisas como: "Amamos vocês, mas temos que nos proteger", que é código para "Estamos prestes a chantagear vocês emocionalmente até a submissão." Meu marido me disse de novo para cortá-las completamente. "Elas não vão parar", disse ele. "Elas só vão escalar. Proteja-se." "Não posso simplesmente abandonar meus pais", eu disse. "Eles estão no meio disso. Já estão doentes de estresse." Ele não discutiu com isso porque era verdade. Minha mãe tinha começado a ter dores de cabeça e tonturas. Meu pai estava acordando no meio da noite com dor no peito que acabou sendo ansiedade. Não um ataque cardíaco. Mas ainda assim, toda vez que eu ia lá, eles pareciam mais cansados, mais derrotados. Então fiz a coisa que deveria ter feito muito antes. Parei de responder às minhas irmãs totalmente. Não atendi às ligações delas, aos textos, aos e-mails. Não interagi com elas em grupos de mensagens. Se elas aparecessem na casa dos meus pais enquanto eu estivesse lá, eu ia embora. Fiz meu mundo menor de propósito, não porque eu queria, mas porque elas tinham transformado cada espaço compartilhado em um campo de batalha. Ao mesmo tempo, comecei a me organizar. Se elas iam continuar lançando acusações, eu ia ter mais do que apenas minha palavra para me apoiar. Entrei em contato com a vizinha que quase tinha sido empurrada na piscina, aquela do churrasco. Pedi desculpas de novo pelo que aconteceu e perguntei se ela estaria disposta a escrever o que viu, apenas para o caso de isso ir além da fofoca. Ela concordou. Disse que estava incomodada com a maneira como minhas irmãs tinham distorcido a história e se sentia culpada por não ter falado antes. Ela escreveu uma declaração dizendo que os meninos tinham tentado empurrá-la primeiro, que ouviu minhas irmãs planejando filmar um vídeo engraçado, que tinha visto os meninos nadarem naquela piscina muitas vezes. Conversei com algumas pessoas que estavam no churrasco e viram o quão bêbados meus cunhados estavam, quão pouca atenção alguém estava dando às crianças. Eles não queriam se envolver profundamente, mas estavam dispostos a enviar mensagens confirmando os fatos básicos. Salvei essas também. Nessa época, meus pais começaram a se abrir mais sobre suas finanças, que sempre tinha sido um daqueles tópicos estranhos que ninguém realmente quer tocar. Começou com algo pequeno. Minha mãe me pediu para ajudá-la a pagar uma conta online porque o login não estava funcionando, e uma coisa levou à outra. De repente, eu estava olhando para saldos de contas que eram muito mais baixos do que eu esperava. "Vocês não têm nenhuma poupança?" Perguntei tentando não soar crítica.
Meu pai deu de ombros envergonhado. Temos a casa, disse ele. E minha aposentadoria. É isso. E as contas de previdência? Insisti. Ou qualquer outra coisa. Ele balançou a cabeça. Nunca fomos bons com dinheiro, admitiu. Ajudamos onde podíamos. Achamos que haveria tempo para recuperar. Eu sabia o que ajudamos onde podíamos significava. Significava minhas irmãs. Significava resgatá-las de aluguéis atrasados e contas de cartão de crédito e férias espontâneas que de alguma forma sempre contavam como emergências familiares. Eu tinha ouvido pequenos pedaços ao longo dos anos, mas nunca tinha visto o quadro completo. Ver os números reais fez meu estômago revirar. Elas sempre assumiram que havia alguma grande rede de segurança esperando por elas quando nossos pais morressem. Elas falavam sobre isso abertamente, honestamente. Diziam coisas como: quando a casa for vendida, finalmente poderemos pagar esses cartões. Como se fosse um plano natural e aceitável. Nunca perguntaram se haveria mesmo uma casa para vender. Apenas assumiram que o dinheiro existia porque precisava existir. Sentada à mesa da cozinha dos meus pais, olhando para aqueles saldos, percebi algo muito claramente. Não havia fortuna. Havia uma casa modesta, uma aposentadoria e um pouco de previdência social. Era isso. A fantasia que minhas irmãs tinham construído para o futuro delas era apenas isso. Uma fantasia. Isso fez com que as acusações delas sobre eu estar roubando a herança parecessem ainda mais insultantes, porque não havia nada para roubar. Não era realmente sobre o dinheiro. Era sobre controle. E sobre quem elas poderiam pintar como vilã quando a realidade não correspondesse às expectativas delas. Não muito tempo depois disso, meus pais trouxeram à tona algo que eu estava meio esperando e meio temendo. Queremos colocar nossa papelada em ordem, disse meu pai uma noite, empurrando uma pasta em minha direção na mesa. Enquanto ainda podemos. Dentro da pasta havia folhetos sobre documentos legais básicos. Testamentos, procuração médica, procuração financeira. Era uma daquelas coisas que as pessoas falam em fazer e nunca fazem até que seja tarde demais. Meus pais estavam com medo e estavam tentando, pela primeira vez, ser proativos. Queremos que você seja quem toma as decisões se não pudermos, disse minha mãe com a voz suave. Você está aqui. Você conhece nossos médicos. Você ajuda com o seguro. Simplesmente faz sentido. Minha reação inicial foi dizer não. Não porque eu não quisesse ajudá-los, mas porque eu já podia ouvir minhas irmãs gritando sobre isso. Imaginei elas usando as palavras manipulação e abuso e exploração de idosos, e quis sair da minha própria pele. Mas então olhei para meus pais. Eles pareciam tão pequenos, sentados ali à mesa com seus papéis e sua esperança de que alguém os protegesse se seus corpos ou mentes começassem a falhar. Ok, eu disse finalmente. Eu farei isso. Mas vocês têm que entender. Isso vai deixá-las ainda mais bravas. E eu não posso controlar isso. Nós sabemos, disse meu pai. Também sabemos que elas não vão aparecer para consultas médicas, ou pagar os impostos da propriedade, ou ficar esperando no telefone com a companhia de seguros por 1 hora. Você vai. Você já faz. Fomos a um escritório algumas semanas depois. Assinamos alguns documentos e tornamos tudo oficial. Os testamentos, os básicos que eles tinham feito anos antes, já dividiam a casa igualmente entre nós 3. Certifiquei-me de que continuassem assim. Recusei-me a deixá-los mudar qualquer coisa sobre a herança, não porque eu quisesse dividir com minhas irmãs, mas porque eu sabia que qualquer mudança se tornaria uma arma. Quando meus pais contaram às minhas irmãs sobre a procuração, fizeram isso em grupo, tentando ser transparentes. Explicaram que tudo o que tinham feito era colocar alguém no lugar para cuidar das coisas se ficassem incapazes. Disseram que o testamento não tinha mudado. Minhas irmãs perderam a cabeça. Acusaram meus pais de me deixarem assumir o controle. Disseram palavras como lavagem cerebral e gaslighting, como se tivessem acabado de descobrir uma lista de palavras da moda na internet e estivessem determinadas a usar todas. Disseram aos meus pais que eles eram velhos demais para tomar esse tipo de decisão e insinuaram que eu os tinha forçado. Em um momento, minha irmã mais velha realmente disse: "Isso é abuso financeiro. Isso é exatamente o que falam naquelas reportagens sobre exploração de idosos." 2 dias depois, alguém de uma agência de serviços de proteção ligou para meus pais para perguntar se estavam bem. Meu pai me contou sobre a ligação depois, com as mãos tremendo de raiva. "Elas realmente nos denunciaram", disse ele. "Nós, os próprios pais delas." Perguntei o que ele tinha dito à pessoa ao telefone. "Eu disse a verdade", falou ele. "Que estamos bem."
Que escolhemos você porque você realmente se importa. Que nossas outras filhas estão apenas bravas porque não há um pote de ouro gigante esperando por elas. A investigação, se é que você podia chamar assim, foi breve. Alguém passou lá, fez algumas perguntas, olhou a papelada e foi embora. Não havia nada para encontrar. Meus pais estavam lúcidos, seus documentos estavam em ordem e não havia evidência de nada, exceto 2 mulheres adultas fazendo birra porque a vida não correspondia às suas expectativas. Mas o estresse disso, a ideia de que estranhos poderiam aparecer e julgá-los em sua própria casa por causa de seus próprios filhos, cobrou um preço. A pressão arterial da minha mãe disparou. Ela começou a ter ataques de pânico à noite, acordando achando que alguém ia arrombar a porta. Meu pai, que sempre tinha sido estoico, começou a andar pela casa muito depois de escurecer, olhando pela janela como se estivesse esperando algo mais desmoronar. Tudo chegou ao limite na noite em que minha mãe acabou no hospital. Ela tinha se sentido mal o dia todo, cansada e sem fôlego, apenas caminhando da cozinha para a sala. Meu pai me ligou com a voz tensa e perguntou se eu poderia ir lá. Quando cheguei, minha mãe estava segurando o peito, suando, ofegante. Chamamos uma ambulância. Foi tudo um borrão depois disso. Luzes fortes, perguntas, monitores, cadeiras de plástico duro na sala de emergência. Eles a internaram com problemas cardíacos sérios, o tipo de diagnóstico onde os médicos usam palavras como risco e complicações, e todos concordam e fingem que não estão apavorados. Nos primeiros dias, meu pai e eu nos revezamos sentados ao lado da cama dela. Ela entrava e saía da consciência, segurando minha mão tão forte que meus dedos ficavam dormentes. Tentávamos manter as coisas calmas, falar sobre assuntos seguros, dar a ela alguma sensação de normalidade. Então minhas irmãs apareceram. Elas vieram juntas, como uma frente de tempestade, carregando flores e falsa preocupação. No começo, eu realmente me permiti esperar que talvez a realidade da nossa mãe deitada em uma cama de hospital com tubos nos braços as tirasse de qualquer história que estivessem seguindo. Talvez elas vissem o que realmente importava. Não. Elas esperaram até meu pai sair para falar com uma enfermeira. Sorriram para minha mãe, deram tapinhas na mão dela e então se viraram para mim. Então, disse minha irmã mais velha, com a voz baixa, o que exatamente você fez eles assinarem enquanto ela estava assim? Os olhos da minha mãe se arregalaram. Como é? Ela sussurrou. Você me ouviu, continuou minha irmã. Procuração, mudanças no testamento, dar a casa para você antes da hora. Em que você os apressou enquanto ela estava doente demais para entender? Senti algo estalar em mim. Nada, eu disse, minha voz saindo mais afiada do que eu pretendia. Assinamos a procuração semanas atrás, quando ela estava bem. O testamento não mudou. Parem de tentar transformar isso num drama de tribunal. Nossa mãe está deitada ali com fios colados no peito e tudo em que vocês conseguem pensar é empapelada? Minha irmã mais nova cruzou os braços. Só queremos ter certeza de que você não está tirando vantagem, disse ela. Você tem um histórico de distorcer as coisas. Eu podia ver o monitor cardíaco da minha mãe apitando mais rápido. A respiração dela estava mudando. As mãos dela estavam tremendo. Saiam, eu disse, me levantando. As duas. Agora mesmo. Temos todo o direito de estar aqui. Minha irmã mais velha retrucou. Então ajam como tal. Eu disse. Calem a boca ou saiam. Ela não precisa disso. Bem na hora, uma enfermeira entrou, viu o caos e basicamente me apoiou. Ela disse que minha mãe precisava de descanso e que deveria haver o mínimo de estresse possível no quarto. Minhas irmãs bufaram, disseram que estavam sendo expulsas de novo e finalmente saíram, prometendo que estariam falando com um advogado sobre isso. Nem 20 minutos depois que elas se foram, minha mãe teve um ataque de pânico total. A frequência cardíaca dela disparou, os alarmes tocaram, enfermeiras e médicos correram para dentro. Meu pai voltou para o quarto e os encontrou dando medicação a ela, ajustando o oxigênio. Ele olhou dela para mim, e eu pude ver a pergunta nos olhos dele sem que ele dissesse: elas fizeram isso? Sim, elas fizeram. Ela nunca se recuperou totalmente depois daquilo. Entrou e saiu do hospital por meses, cada estadia tirando um pouco de sua força. Toda vez que pensávamos que ela estava estável, algo mais dava errado. Durante tudo isso, minhas irmãs conseguiram fazer tudo girar em torno delas mesmas. Reclamavam de serem deixadas de fora das atualizações enquanto simultaneamente ignoravam as ligações do meu pai. Apareciam sem avisar e faziam cenas. Choravam alto nas salas de espera para obter o máximo de plateia. 6 meses depois, ela morreu. Foi durante o sono, em casa. Meu pai a encontrou.
Ele me ligou primeiro, com a voz quebrada de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Vesti qualquer roupa que estava mais perto. Meu marido nos levou até lá, e a manhã inteira passou em um borrão de sirenes e papelada e vizinhos silenciosos parados em seus quintais fingindo que não estavam ouvindo. O funeral aconteceu alguns dias depois. Não me lembro da maior parte. Lembro do cheiro das flores, da sensação da mão do meu pai apertando a minha tão forte que meus dedos ficaram dormentes de novo, do jeito que minhas irmãs continuavam entrando e saindo da pequena sala, aceitando abraços e condolências como se fossem celebridades participando de uma estreia. O que me lembro muito claramente, como se estivesse gravado em alta definição no meu cérebro, é sobre o que elas falaram na recepção depois. Não memórias. Não histórias sobre nossa mãe. Não arrependimentos. A casa. Elas esperaram até que a maioria das pessoas tivesse ido embora, e então encurralaram meu pai em uma das mesas. Então, disse minha irmã mais velha, largando o copo, quando vamos sentar e conversar sobre a casa e o resto do espólio? Quase derrubei meu prato. Meu pai piscou para ela. Sua mãe não foi enterrada nem há um dia inteiro, disse ele. Não podemos falar sobre isso agora? Temos que planejar. Insistiu minha irmã mais nova. Somos 3. Precisamos saber quem vai ficar com o quê. Vi alguns parentes próximos olharem, seus rostos se contraindo. O ar na sala mudou. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado entrar um vento frio. Vamos lidar com tudo quando estivermos prontos, disse meu pai, sua voz ficando monótona daquele jeito que ficava quando ele cansava de discutir. Hoje não. Elas deixaram para lá no momento, mas não esqueceram. Nos dias após o funeral, começaram a aparecer na casa com caixas. Entravam, abraçavam meu pai e então começavam a reclamar coisas. Mamãe gostaria que eu ficasse com isso, diziam, levando embora fotos emolduradas, peças de mobília, joias do pratinho na cômoda da minha mãe. Elas não perguntavam, apenas informavam. Meu pai, afundado em luto e papelada e quartos vazios, não tinha energia para brigar. Às vezes ele me ligava depois que elas saíam, com a voz trêmula, e me contava o que elas tinham levado. Eu mordia a língua até doer, porque a última coisa que ele precisava era de outra batalha. Eventualmente, no entanto, tinha que haver uma conversa formal. O testamento tinha que ser lido. A casa, modesta como era, tinha que ser resolvida. Meu pai sugeriu que nos reuníssemos todos na casa num sábado, quando um amigo advogado dele pudesse entrar em chamada e nos guiar pelo básico. Ele me avisou com antecedência que poderia ficar feio. Eu disse a ele que estaria lá de qualquer maneira. Feio nem começa a descrever. Do momento em que minhas irmãs entraram, elas estavam em modo de ataque. Sentaram-se à mesa de jantar, braços cruzados, olhos semicerrados, como se fosse algum tipo de reunião de reality show. Meu pai tinha o testamento na frente dele, alguns extratos bancários, um bloco de notas. Eu tinha uma pasta com os documentos da procuração e algumas informações básicas, só por precaução. O advogado apareceu na tela do laptop do meu pai e começou a ler o testamento. Era simples, exatamente como eu sabia que seria. Tudo dividido em 3 partes. A casa seria vendida e os lucros divididos. Sem contas secretas. Sem cláusulas de filho favorito. Minha mãe tinha assinado mais de uma década antes, muito antes da piscina, muito antes dos problemas de saúde. Minhas irmãs surtaram. Isso não pode estar certo, disse minha irmã mais velha. Você nos disse que havia mais. Mais o quê? Perguntou meu pai, genuinamente confuso. Mais dinheiro, disse minha irmã mais nova. Poupança, investimentos, alguma coisa. Você não pode nos dizer que trabalhou todos esses anos e não há nada. Ele suspirou. Tem minha pensão, disse ele. E a aposentadoria. Isso é para eu viver. A casa é o único bem real para dividir. Vocês sabem disso. Elas não queriam saber disso. Queriam acreditar que havia alguma conspiração. Ela mudou isso recentemente, não mudou? Exigiu minha irmã mais velha. Sob pressão, quando estava doente. Você a deixou assinar coisas quando ela não estava em seu juízo perfeito. O advogado, Deus o abençoe, não aceitou aquilo. Ele calmamente apontou as datas nos documentos. Confirmou que minha mãe estava em boa saúde quando assinou o testamento. Explicou que a procuração não transferia a propriedade de nada. Apenas permitia que alguém tomasse decisões se eles estivessem incapacitados. Ele disse cada frase devagar, como se estivesse falando com crianças. Elas o ignoraram. Ela sempre amou você mais, disse minha irmã mais nova, virando-se para mim. Ela provavelmente deixou algo mais para você por fora. Alguma conta escondida, joias, alguma coisa. Se houvesse algo assim,
Eu disse, sentindo minha paciência se desfazer. Estaria ali. Não está. Não há esconderijo secreto. Há apenas esta casa e uma vida inteira de contas. Foi quando meu pai, que estava sentado ali quietamente recebendo os golpes, finalmente falou. Tem mais uma coisa sobre a qual precisamos conversar, disse ele. Já que vocês estão tão preocupadas com quem ficou com o quê. Ele puxou uma pasta diferente. Uma que eu não tinha visto antes. Abriu-a e espalhou alguns papéis na mesa. 3 anos atrás, começou ele, olhando diretamente para minha irmã mais velha. Nós emprestamos a você $15.000. A sala ficou muito silenciosa. Você nos disse que precisava para uma emergência médica, continuou ele. Prometeu que pagaria de volta. Você não pagou um único dólar. O rosto da minha irmã mais velha passou por uns 3 tons diferentes. Precisávamos daquele dinheiro, disse ela. Vocês ofereceram. Não foi um empréstimo, foi ajuda. Foi um empréstimo, disse meu pai. Temos por escrito. Ele bateu no papel. Minha irmã mais nova entrou para defendê-la. Vocês sempre ajudaram ela, disse ela. Vocês podiam pagar. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Tem a ver com o fato de que vocês duas vêm tirando de nós há anos, respondeu meu pai, sua voz finalmente se elevando. Vocês acham que há alguma grande herança porque já gastaram ela em suas cabeças. Enquanto isso, sua irmã aqui, ele apontou o queixo para mim, não nos pediu um único dólar desde que saiu de casa. Ela vem nos ajudando a pagar contas. Ela vem nos levando a consultas. Ela vem limpando esta casa enquanto vocês tiram móveis de dentro dela. Ele puxou mais papéis. Extratos bancários. Registros de transferências. Notas rabiscadas na letra da minha mãe. Estes, disse ele, são os depósitos mensais que temos feito nas contas de vocês, por quase 20 anos. $500 aqui, 500 ali. Vocês sabem quanto isso soma? Elas não responderam. Não precisavam. Eu podia ver o número no final da lista manuscrita dele. Era nauseante. Vocês receberam cada uma bem mais de $100.000 nossos, disse meu pai, a voz tremendo com uma mistura de fúria e desgosto. Ao longo dos anos, a pedido de vocês, porque diziam que estavam com dificuldades, porque não conseguiam controlar seus gastos. Nós demos e demos e demos. Sabem quanto sua irmã recebeu de nós no mesmo tempo? Ele olhou para mim e eu balancei a cabeça, porque honestamente eu não sabia. Eu nunca tinha pensado nisso nesses termos. Nada, disse ele. A menos que conte o jantar ocasional e o tanque de gasolina que ela se recusou a me deixar pagar de volta. Minhas irmãs começaram a protestar. Obviamente. Disseram que o dinheiro tinha sido presente. Disseram que bons pais ajudam seus filhos. Disseram que estávamos envergonhando-as por serem honestas sobre precisar de ajuda. O que era uma visão selvagem considerando a quantidade de manipulação desonesta que tinha entrado naqueles pedidos. Tentaram mudar a conversa de volta para a casa, dizendo que estavam sendo punidas por não serem perfeitas como eu. Mas era tarde demais. A verdade estava fora da pasta e sobre a mesa. O advogado, que estava principalmente observando aquela altura, limpou a garganta e disse algo sobre como o espólio seria dividido de acordo com o testamento, e quaisquer dívidas pendentes poderiam ser contabilizadas se meu pai escolhesse. Ele disse tudo educadamente, mas a mensagem era clara. Minhas irmãs já tinham recebido muito mais do que a parte delas. A notícia correu, como sempre acontece em famílias. Não por mim. Não disse nada a ninguém que já não estivesse naquela sala. Mas as pessoas falam. Meu pai desabafou com o irmão dele, que contou à esposa, que contou aos filhos, que mencionaram a outra pessoa. Logo, a história das minhas irmãs exigindo dinheiro de herança depois de sugar meus pais até a última gota por décadas era o novo tópico sussurrado nas reuniões de família. O universo tem esse hábito irritante de não dar a satisfação que você imagina quando pensa em karma. Não houve um grande momento dramático onde elas foram arrastadas de uma festa algemadas enquanto todos aplaudiam. O que aconteceu foi mais lento, mais silencioso, mais parecido com erosão. O casamento da minha irmã mais velha desmoronou. O marido dela pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis, que é código legal para "estou cansado de viver em uma tempestade". Ela teve que declarar falência quando as contas finalmente a esmagaram. O carro que ela amava foi tomado pelo banco. Ela teve que se mudar para um aluguel menor em uma parte da cidade da qual costumava zombar. Minha irmã mais nova perdeu seu lugar em um de seus círculos sociais quando pessoas que estiveram no funeral e na leitura do testamento começaram a ligar os pontos. As mesmas mulheres que antes comentavam,
Você é uma mãe tão ótima, nas postagens dela agora mantinham distância. Ela foi removida de uma posição voluntária na igreja depois que pessoas suficientes reclamaram sobre o comportamento dela com meus pais. Oficialmente, foi sobre conflito, mas todo mundo sabia. Prints das postagens anteriores delas, sobre parentes perigosos que machucam crianças, começaram a ressurgir silenciosamente quando as pessoas contaram a história real. Elas pareciam diferentes quando você sabia que foram escritas pelas mesmas mulheres que tinham desviado dinheiro dos pais por anos e depois atacado a única filha que se recusou a entrar no jogo. Durante tudo isso, não fiz nenhuma campanha de vingança secreta. Não mandei mensagens anônimas. Não criei perfis falsos para expô-las. Eu estava cansada. Tão cansada. Tudo o que fiz foi parar de cobrir os erros delas. Quando as pessoas perguntavam o que aconteceu, eu contava a verdade em termos simples. Sem enfeites. Sem drama. Apenas fatos. 2 anos após a morte da minha mãe, a vida parece muito diferente. Meu pai vendeu a casa. Era grande demais, cheia demais de fantasmas, demais para ele lidar sozinho. Ele se mudou para um apartamento menor a cerca de 15 minutos de mim e do meu marido. Tem elevador, uma pequena varanda e sem escadas para cair às 3 da manhã. Ajudamos ele a escolher móveis novos. Coisas simples, confortáveis, que eram dele, não sobras da vida antiga. Nós o vemos várias vezes por semana agora. Às vezes ele vem para jantar. Às vezes vamos para a casa dele assistir a um filme ou ajudá-lo com papelada. Ele ainda sente falta da minha mãe todos os dias. Algumas noites ele fala tanto sobre ela que as palavras transbordam. Outras noites ele senta quieto e encara a tela da televisão desligada. E eu sei que ele está repassando os últimos anos e se perguntando como sua família acabou assim. Minhas irmãs mal o visitam. Ele não corre atrás delas. Elas ligam quando precisam de algo. E às vezes ele atende, às vezes não. Ele aprendeu, finalmente, que atender a todas as ligações não o torna um pai melhor. Apenas o torna um alvo mais fácil. No papel, sou eu quem tem o poder agora. Meu nome está nos documentos como a pessoa que decidirá as coisas se ele não puder. Na realidade, ele ainda manda na própria vida. Sou apenas o plano de reserva. Mas aquele pedaço de papel deu a ele algo que ele não tinha antes. A liberdade de dizer não. Ele diz às minhas irmãs quando elas ligam que se tiverem perguntas sobre a casa ou o dinheiro, devem falar comigo. Elas nunca falam. Comecei a fazer terapia logo depois que minha mãe morreu e nunca parei. No começo, achei que iria por algumas sessões, pegaria algumas ferramentas e terminaria. Em vez disso, acabei desempacotando lentamente décadas de ter sido escalada como a responsável, a razoável, aquela que tinha que absorver o caos de todos os outros. Minha terapeuta me ajudou a ver padrões nos quais estive nadando a vida toda. O jeito que minhas irmãs reescreviam a história sempre que lhes convinha. O jeito que meus pais, especialmente minha mãe, me pediam para ser superior todas as vezes para manter a paz. O jeito que fui ensinada, sem ninguém dizer em voz alta, que meus sentimentos eram menos importantes do que impedir que a família explodisse. Conversamos sobre a piscina, obviamente, mas também sobre aniversários onde minhas irmãs esqueceram de aparecer, feriados onde dominaram os eventos com seus dramas, incontáveis momentos onde engoli minha raiva porque falar teria me tornado o problema. Um dia na terapia, disse algo que nunca tinha dito em voz alta antes. Acho que elas sempre me odiaram um pouquinho. Foi horrível dizer. Também pareceu verdade. Não odiada do jeito queremos você morta. Odiada do jeito você é um espelho que não suportamos. Eu tinha feito o trabalho chato e sem glamour de crescer. Tinha pago minhas próprias contas. Mantido minha vida pequena o suficiente para administrar. Ficado perto o suficiente dos nossos pais para ver realmente o que estava acontecendo. Elas tinham perseguido a ilusão de um estilo de vida. Quando a realidade apareceu, precisaram de alguém para culpar. Alguns meses atrás, a vizinha do churrasco, você lembra aquela que elas tentaram empurrar na piscina antes de mim? Colocou um cartão na minha caixa de correio. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Ela pediu desculpas por não ter falado antes. Por ter ficado quieta quando viu as postagens. Por não ter me defendido mais publicamente. Ela escreveu sobre como tinha ficado assustada naquele dia, sobre como quase tinha caído, sobre como tinha assistido minhas irmãs distorcerem a história em algo irreconhecível. Eu deveria ter dito mais, escreveu ela. Estou dizendo agora. Você não fez nada de errado. Sinto muito pelo que elas fizeram você passar. Chorei quando terminei de ler. Não porque precisasse da validação dela para saber que eu não era a vilã, mas porque foi a primeira vez que alguém fora do meu pequeno círculo do meu marido, e minha terapeuta realmente disse isso em voz alta.
Mais ou menos na mesma época, um dos meus ex-cunhados perguntou se podia me encontrar para um café. Pensei em dizer não, mas a curiosidade venceu. Sentamos em uma mesa num canto quieto de uma cafeteria, duas pessoas que costumavam ser família, e agora eram apenas 2 pessoas. Ele pediu desculpas. Pelos celulares, por aparecer na minha casa, por ficar parado lá enquanto minhas irmãs me xingavam. Disse que tinha sido envolvido no drama, no álcool, na ideia de que se me apoiasse, seria exilado da própria família. Disse que se arrependia todos os dias. Elas falavam de você o tempo todo, admitiu ele. Sempre que algo dava errado, era: ela acha que é melhor que a gente. Ou, claro que ela não entenderia. A vida dela é fácil. Elas transformaram você nesse símbolo de tudo que elas não tinham. E era mais fácil odiar você do que admitir que estavam tomando decisões ruins. Ouvir isso não doeu tanto quanto pensei que doeria. Foi como finalmente conseguir legendas para um filme que assisti a vida toda com o som um pouco baixo. Não vou dizer que as perdoei. Não perdoei. Não totalmente. Talvez nunca perdoe. Não vou fingir que transformei tudo isso em alguma lição bonitinha sobre família, resiliência e perdão. Esta não é uma dessas histórias. Aqui está o que fiz em vez disso. Levantei muros. Não do tipo que mantém todo mundo fora, mas do tipo com portas que trancam do meu lado. Parei de ir a todos os eventos familiares só porque fui convidada. Parei de atender ligações que vinham depois da meia-noite. Parei de me explicar para pessoas que estavam comprometidas em me entender mal. E não, eu nunca paguei 1 centavo por aqueles celulares. Construí uma vida que é menor e mais quieta, e, honestamente, mais gentil. Jantar com meu pai. Noites de cinema com meu marido. Caminhadas pelo nosso bairro onde ninguém me conhece como aquela tia da história da piscina. Aprendi a sentar em silêncio sem sentir que precisava preenchê-lo com desculpas. Às vezes, tarde da noite, meu cérebro ainda repassa o churrasco em alta definição. As crianças correndo. O barulho da água. A gritaria. Os rostos das minhas irmãs retorcidos de raiva e algo mais feio por baixo. Eu costumava pensar que se pudesse apenas explicar mais uma vez, mandar mais uma mensagem, ter mais uma conversa, eu poderia consertar. Não penso mais isso. Agora, quando a cena começa, imagino um pouco diferente. Imagino o momento antes de os meninos me alcançarem. O segundo em que eu podia ver exatamente o que estava prestes a acontecer. Vejo a mim mesma saindo da frente. Não apenas na piscina, mas no sentido maior. Saindo da linha de tiro. Recusando-me a ser o ponto de impacto para o caos delas. Elas ainda contam a versão delas da história. Tenho certeza. Em algum lugar por aí, ainda sou a vilã no roteiro delas. Parei de fazer testes para esse papel. Se você está esperando eu dizer que fiz as pazes com isso, não sei se é verdade. O que fiz foi distância. E às vezes a distância é o único tipo de paz que você pode conseguir de pessoas que prefeririam afogar você na história delas do que admitir que pularam na parte funda por conta própria.